Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Tem Copa do Mundo, tem final de Copa do Mundo, mas o assunto no dia de hoje é Danilo. Como foi esse processo de o Danilo se tornar o Palmeiras se tornar última opção para o Danilo, sendo que para muitos era prioridade. Como é que foi isso? Realmente o Palmeiras foi prioridade em algum momento? Ou isso foi mais invenção da imprensa? Ou isso foi mais a paixão do torcedor, forçação de barra da própria diretoria? A gente vai falar aqui de alguns elementos que mostram que talvez o Palmeiras nunca tenha sido prioridade para o Danilo e nem para os seus empresários, e isso não passou de uma fake news e também de uma paixão, de uma paixonite de muita gente ligada ao Palmeiras ou à imprensa paulista, tá? Mas antes eu peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal Dois Toques, a casa do futebol. Aqui a gente fala sobre os bastidores do mundo da bola e é claro que a gente vai falar muito da final da Copa do Mundo. Vamos lá. Primeiro ponto, o Palmeiras ele teve a oportunidade de buscar o Danilo no mercado no ano passado. O Palmeiras ele vai fazer uma consulta pelo jogador, ele vai conversar com os empresários do jogador. E uma das informações veiculadas, né, pela imprensa paulista é que o Danilo só volta para o Brasil se for para o Palmeiras. É sempre aquele papo, né? O jogador quer permanecer na Europa, mas a preferência, se voltar para o Brasil, é para o Palmeiras. O que aconteceu? Ele foi para o Botafogo. Ele foi para o Botafogo. E aí a torcida do Palmeiras ficou com aquela dor de cotovelo, aquela coisa que era um absurdo, ofendeu a diretoria, que tinha que ter buscado. A diretoria fez uma sondagem, mas não tinha, à época, como investir os valores que a contratação pedia. O Palmeiras tinha gastado muito dinheiro. O Palmeiras tinha gastado muito dinheiro no Vitor Roque, muito dinheiro no Paulinho. Não havia como investir no Danilo. Tá certo? Bom, e aí ele vem para o Botafogo. E o Danilo vai jogar uma Copa do Mundo graças ao Botafogo. Graças ao Botafogo. O Botafogo deu a projeção que o Danilo precisava. O Botafogo, além da projeção, deu um espaço no elenco que o Danilo jamais teve, tanto que ainda é o artilheiro do Botafogo na temporada. E aí, devido a essa crise envolvendo a gestão do John Textor, envolvendo não pagamento de empresários, começou a gerar um desgaste muito grande com o grupo de empresários que controla a carreira do Danilo. Mas gerando ou não, qual era o projeto de carreira do Danilo? Depois que ele saiu do Palmeiras para o mundo europeu, foi jogar no Nottingham Forest, o projeto de carreira do Danilo era usar o Nottingham como um passo à frente, um trampolim para que ele pudesse jogar num grande clube. Isso não aconteceu, o time foi jogar a segunda divisão, ele se machucou, ele foi muito bem, né, na Championship, depois teve uma lesão muito séria e perdeu espaço no time titular. E não recuperou esse espaço. Ele não conseguiu recuperar esse espaço com o treinador que estava lá. Então, muito querido pela torcida e tal, mas era banco. E o Botafogo foi essa casa, essa nova chance para o Danilo e disputou uma Copa do Mundo. Se não foi utilizado como deveria, aí é um problema do Carlo Ancelotti, não tem nada a ver com o jogador e nem com o Botafogo, né? Só que esse desgaste interno no Botafogo, o que boa parte da imprensa paulista fez? Entrava em contato com os empresários, que claro, diziam, explora bastante essa questão aí da saída do Danilo e tal, porque no Botafogo já não está dando, eles não pagam comissões, daqui a pouco vão atrasar salário, já atrasaram direito de imagem, né? Enfim. E o que aconteceu? Criou-se essa ideia de que o Danilo já estava no Palmeiras, já era jogador do Palmeiras, já falava como jogador do Palmeiras. O jogador foi se manifestar na semana passada e fez questão de dizer que era jogador do Botafogo. E muita coisa se falou, muita expectativa se criou
e aí uma mistura de fake news com paixonite de torcedor, com desinformação, né? E hoje o que a gente pode dizer para vocês é: o projeto de carreira do Danilo, ele é Europa, Premier League. Se não for para a Premier League, um outro clube europeu. Se não for para um outro clube europeu, outras possibilidades serão abertas. Agora, eu duvido muito que ele fique esse tempo inteiro sem jogar pelo Botafogo. Eu duvido muito, porque isso não faz parte da índole do jogador. O Danilo é um jogador muito correto. O próprio Léo Coelho, o Alessandro Brito, o pessoal da gestão do Botafogo, o Alessandro Brito já não está, mas falou que não teve nada de... Ele estava pensando em se transferir para um outro clube, por isso ele não jogou. Foi estritamente por conta da convocação para a Copa do Mundo, que ele não queria correr nenhum risco. E eu acredito no Alessandro Brito, acredito que tenha sido isso. Claro que o treinador do Botafogo ficou aborrecido, porque é uma referência técnica, mas agora passou. E eu tenho certeza de que o Botafogo vai querer utilizar o jogador. O Franklin Carvalho disse: eu conto com o Danilo. Ele vai querer utilizar o jogador. Se o jogador atuar mais uma partida, ele não vai mais para o Palmeiras. Pelo menos não nessa temporada. Então o projeto de carreira do Danilo está muito claro. O Palmeiras nunca foi prioridade. A Inglaterra sempre foi prioridade. O mundo europeu de primeira linha sempre foi a prioridade. E isso era um acordo que, de certa forma, os empresários tinham com o próprio John Textor. Ele vem para o Botafogo, ganha projeção, ganha visibilidade e volta para o mundo europeu, de repente dando um título para o Botafogo, que eu acho que não vai acontecer porque ele vai sair nessa janela. Ele vai sair nessa janela. Já há propostas, né? A grande questão, alguém falou que o Palmeiras ofereceu um salário maior do que o Zenit. A questão não é salário. A questão não é salário. O próprio Botafogo poderia aumentar o salário do Danilo com a saída do Tuco Correia. A questão é que o Palmeiras não vai, isso a Leila Pereira já falou, não vai investir 30 bilhões no jogador. Não vai pagar esse valor. O Anderson Barros tem conversado com o Botafogo. Sim, o Anderson Barros tem conversado. E as conversas não têm andado. Por quê? Porque o Botafogo, ao contrário do que muita gente pensava, não tem pressa para vender. A administração mudou. Agora a situação é outra. Os transfer bans foram resolvidos. Tudo que tinha de dependente com os jogadores foi resolvido. Com os empresários foi resolvido. Então, talvez o Palmeiras realmente nunca tenha sido prioridade. Talvez tenha sido uma jogada de marketing aprovada pelos empresários do Danilo e que fez com que muita gente achasse que ele iria para o Palmeiras, quando na verdade o plano de carreira do Danilo está super desenhado, delineado, que é o retorno à Premier League, provavelmente ao Newcastle. Enfim, fico por aqui. Mais tarde a gente volta para falar de Copa do Mundo. Valeu!